psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Bom dia! Bom dia, Eduardo. Achei que você ia dizer que você estava emocionado com a presença do Toninho. Mas é verdade, velho? Não é todo dia que a gente fica diante do fã, não? Do ídolo, não? Não, se ouvir o meu disco, quem sabe vai ficar um pouquinho. Chique demais, velho. Doutor Luiz, o senhor que entende de relacionamentos e relações humanas, por que a gente não entende a importância do motorista de ônibus o ano inteiro? Tem que entender só quando ele para. A gente lembra do dente quando ele dói, né, Eduardo? Infelizmente, nossa tendência é valorizar quando falta. E aí a gente acorda, aí a gente toma consciência da importância daquela coisa que parece tão boba quando você tem, né? Se você está com sede e tem um copo d'água, ele parece bobo. Mas se você está com sede e não tem um copo d'água, aí essa água tem mais valor. E eu queria só complementar a coisa que o Toninho falou, fundamentalmente importante, o papel dos governos, o papel do Estado em proteger o cidadão. Não um ou outro, mas o conjunto. E proteger mais os menos protegidos, por questões sejam espirituais, sejam sociais. Mas o papel do mecenas, isso é uma coisa antiga, Eduardo. O mecenas é aquele que, tendo uma possibilidade financeira melhor, ele faz o que a gente chama, então, de subsidiar, de ajudar quem trabalha com arte, quem trabalha com esporte, quem trabalha com plantio, né? Antigamente nós tínhamos o preço mínimo que o governo garantiu, o sujeito plantou, batalhou, não choveu ou choveu demais, não conseguiu colher, ele ter uma garantia de que ele não vai ficar com a mão na frente ou atrás. Esse é o papel do Estado e que, infelizmente, a gente não vê ser desenvolvido ou desempenhado aqui no Brasil. Do setor cultural, realmente, todo mundo foi prejudicado. Então, queria falar em cima disso que o Toninho estava falando, né, do sofrimento da classe artística. O que acontece? A gente tem dois pontos básicos, né, Toninho? Que é a sobrevivência, né, que é continuar vivo, e depois vem uma coisa completamente ampla, que na gíria a gente chama de curtição, que é você desfrutar, além de sobreviver, viver, né? Exatamente. E aí, quando o ser humano está passando aperto, feito a gente passou durante todo esse ano passado, né, e mais esse ano, você não tem clima para curtir. Você não tem clima para relaxar. Então, o que poderia sim ser um acréscimo, a música, a arte como um todo, mas você está tenso. É verdade. Lembra, Eduardo, daquele caso do Juca Chaves, que era o caso das hienas? Assim, as hienas, vejam, senhores, animais muito interessantes, animais com 4 hábitos totalmente peculiares. Animais que vivem à noite, adoram o escuro. Animais que comem carne em decomposição, adoram uma carniça. Animais que fazem amor, fazem sexo uma vez por ano. E meramente voltado para a reprodução. E animais que riem, ele fazia aquela cara dele de debochar. E eu pergunto aos senhores, riem de quê? Quer dizer, quando você está com a corda no pescoço, a essência nenhuma, é só sobreviver, né? Ainda mais numa administração feita nós tivemos de governo federal e de governos outros, né? Um negócio assim totalmente mal conduzido, totalmente ameaçador, né? Entre o vírus Covid e as bactérias dos políticos. Porque é isso, verdade, imprensar. Meu tempo de menino lá em Ouro Preto, quando você estava passando aperto, falava assim, tô igual papel de carta dentro do envelope, apertado e espremido. Ficamos assim, né, Toninho? Apertado e espremido, é verdade. Todas as áreas, né, doutor? Minha teoria sobre o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade. Portanto, não basta ter dinheiro, mas tem que ter algum dinheiro. Quando falta esse básico, aí o papel do Estado, o papel a função, ele é o grande pai, não para dar mordomia, mas para dar garantias, é verdade. Né, do básico, gente. É básico, Black Friday. Mas a gente tem 3 tipos de líderes. Os líderes verdadeiros, que são minoria, os líderes que tomam o poder na marra, os dois juntos? Na bala, e os que tomam na goma, na demagogia. Fala uma coisa na campanha e depois faz exatamente o oposto, como se fosse... Eu? Quem? Não, quem falou foi o candidato. Agora quem tá... Vamos voltar do YouTube agora. É o desafio de discutir vários temas, manter o tesão do povo e chamar comercial o tempo todo. Mas, Eduardo, para me proteger, Tony, ele sempre dá um jeito de fazer uma pergunta que me permite falar sobre o vazio existencial. E isso está acontecendo com quase todo mundo, né, doutor? Tá difícil lidar com isso hoje em dia, né? Porque eu falo assim, para preencher o vazio existencial, ou você tem alimentos consistentes, ou você precisa de anestésicos potentes, né? O vazio do estômago chama fome, o vazio existencial chama angústia, que não é depressão, não é tristeza, é uma fome de sentidos, Toninho, de sentidos para a vida. A vida só tem sentido
se você tem alguma coisa que sustente o sentido da vida. E quem sustenta o sentido da vida são várias duplas de pilares. A família e os amigos, a ocupação que é o trabalho, o estudo e o lazer, alguma forma de prática espiritual, mesmo que não seja religião, e as curtições da matéria, os prazeres, né? Então, ao longo da vida, a gente tem que ir construindo novos pilares de sustentação para a vida continuar tendo sentido. Senão, né? Hoje, se eu der um autorama para Eduardo Costa, ele curtir, fala assim, o Alzheimer está começando. Porque, né, para a gente gostar de um trem que de menino que a gente gostava, né, Eduardo? É outra história. Então, o vazio existencial vem da nossa dualidade. Somos matéria e energia, corpo, espírito, adultos numas coisas infantis e outras, seres espirituais passando por um momento telúrico ou terreno. Então, é dessa dualidade que surge o vazio existencial. E do mesmo jeito que você toma um café da manhã e na hora do almoço tem que comer de novo, de noite, de novo, você preenche o vazio existencial, ele esvazia. Você preenche, ele esvazia. Quando você não preenche, essa dualidade vai aumentando de tamanho e quando o elástico se rompe, você deixa de ser dual e vira dois. Você deixa de ser neurótico, que é a nossa situação de todos. Neurótico é ser dual, é ser as duas coisas ao mesmo tempo. Mas quando você deixa de ser neurótico e vira psicótico, você deixa de ser candidato a doido e vira doido mesmo. Porque aí, quando rompe o elástico, quando rompe esse equilíbrio, uma parte da sua mente está aqui, está na realidade. A outra está derivando, está na para-realidade, ou seja, e aí vem a palavra esquizofrenia, que é mente partida. E é o que acontece, por isso que a gente ouve voz, enxerga coisas, cisma, entendeu? O jeito de olhar, você vê direitinho, né? Então não tem ninguém normal total, né? Todo mundo é algo problemático, só que tem gente mais problemática que a média. A ânsia por comprar, de uma forma até desvairada, tem a ver com um negócio bacana que o senhor fala, vazio existencial? O vazio existencial vem do fato de sermos duais, né? De sermos matéria e energia, corpo e espírito, adulto em algumas coisas, infantis em outras. Então isso gera o surgimento desse vazio. O vazio do estômago é a fome, o vazio existencial é a tal da angústia. E esse vazio existencial, ele precisa de ir sendo preenchido, feito o estômago. A gente toma café da manhã, na hora do almoço tem que almoçar e assim vai. E tem várias formas de preencher esse vazio existencial. Uma delas é o prazer ligado à matéria, né? O prazer ligado à matéria são então coisas que você faz e que dão uma sensação momentânea de preenchimento desse vazio. E comprar, principalmente quando você compra algo que é importante, que é essencial, porque a compra supérflua, Eduardo, é igual você se alimentar com as bolinhas de isopor, né? Enche, mas não preenche, né? É uma sensação que a gente tem tem a palavra na psicanálise que chama gozo. Gozo não quer dizer só o orgasmo genital. Gozo é a curtição, é o prazer, é a sensação de que naquele momento o seu vazio está preenchido. E daí as compras são importantes ocasionalmente, a pessoa comprar o que está precisando, melhorar o que ela talvez já tenha, mas pode ficar melhor. Agora, quando você compra desvairadamente, feito você falou, a tendência é de dar, sabe o que, Eduardo? Ressaca. A pessoa fica, como diz na gíria dos adolescentes, fica de bode depois, então fica... E é uma ressaca que começa agora e fica muito pior em janeiro, quando chegar as contas comerciais. Pois é, porque esse negócio de dividir, eu acho que o cartão de crédito primeiro tinha que ser proibido, porque é uma ilusão que você tem, né? E quando a pessoa divide, vários são os compradores que vendem de 10 vezes, aí, né, R$50 por mês, 10 vezes, aí põe mais 50, aí vira 100, põe mais 200, quando se assusta, a pessoa está completamente doutor, e essa quebrada. semana as pessoas podem inclusive passar mal, viu? Porque tem uma competição aqui no Google, dos assuntos mais pesquisados, e é a Black Friday, né? Mas tem uma disputa entre McDonald's e Burger King, porque o McDonald's está fazendo Big Mac a 90 centavos, então o pessoal pode às vezes comprar muitos aí, até passar mal, comprar só por comprar, porque tá barato, e o Burger King está tendo sanduíche de graça, o mais famoso, o Whopper. Já pensou? Olha só. É uma tentação. Vai lá e doido come. ou não é? É uma tentação, né? E essa apelação, né, para poder vender mais, e muitas vezes, Eduardo, não é porque está pensando em quebrar o concorrente. É verdade. Então tem uma coisa que é meio animal. Doentinho, né? O rodoanel é importante? Tirar esse trânsito do anel e fazer o circular mais longe? Com certeza, Eduardo. Você está aí lembrando historicamente que quando foi criado o anel, ele era todo fora do perímetro, né? Urbano. Como quando Belo Horizonte foi fundada, foi criada, a Avenida do Contorno era o que continha a parte de construção. O resto eram chácaras, né? Lá na serra. Do anel, É o anel. Então, exatamente. Então, esse anel ele tem que ter, de tempos em tempos, uma ampliação para poder comportar tanto trânsito.
E a região do atual anel, aquele estreitamento do Betânia, isso é dos maiores absurdos, porque você tem que fazer com que não haja esses gargalos. Porque o lugar é ali, é como que se o demônio, se o capeta ficasse ali, porque ele vai ter com que se divertir, ele vai ver tragédia, ele vai ver sofrimento, ele vai ver morte, então está tudo escrito. Por isso que as autoridades têm que ter uma atitude política, mas não um funcionamento da politicagem, porque daí o que conta é o voto e depois eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu já estou eleito só daqui a 4 anos, daqui a 3 anos que eu vou, né? Então, sem dúvida que ele é fundamental, o respeito ao meio ambiente é fundamental, mas eu digo, Eduardo, não existe o bem e o mal, não existe o certo e o errado, existe o adequado e o inadequado. Por isso que a coisa tem que ser inteligentemente percebida e respeitosamente executada. Estão dizendo, inclusive, que a história dessa música é uma história curiosa. É verdade? Ela foi feita inspirada num Jeep do Fernando Brant, né? É um Jeep que era como se fosse um personagem, é como se fosse uma pessoa que, né, que adorava a juventude, a justiça, a amizade, tudo. E já tem 50 anos essa música, ela é de 1969, tem 52 anos. Estava no primeiro ano de ginásio. Você estava quando conheceu? Primeiro ano de ginásio. Verdade. Mas eu costumo dizer também, eu falo assim, carro para mim é gente. O kart, que você entende, ele até quando vai estragar, ele te avisa antes. Ou estraga num lugar que você tem recurso, o negócio Eu tenho a Caravan 79 que está comigo há 500 anos, mas é o seu Manuel, né? Nossa, na hora que eu entro nela, eu vejo ela dar um sorriso assim de lado. Hoje mesmo eu vou ligar, ela fica numa garagem da casa de um sobrinho meu, vou dar uma ligada nela e fica... Tem essa relação com o carro também, você, de dar nome pro carro, de conversar com o carro? Não, eu tenho uns irmãos que gostam, lava mais. Então eu, de vez em quando, jogo um cheirinho bom lá pra não ficar com cheirinho bom, mas eu não tenho muito chamego. Tem esse apego com o veículo. Agora, eu concordo com o Luiz que é gente e dá trabalho, dependendo do carro, dá mais despesa que filho da gente. Não, e olha, pra mim, toda vez que eu ligo, que eu aciono o carro, pra mim é um milagre completo. Eu faço um agradecimento a Deus, assim, gente, você pensou, sair daqui e chegar em Ouro Preto em 1h30, né? Olha, que bênção, os tempos que você tinha que ir a cavalo. Você entra no avião e chega lá em Israel em 17 horas. Pensa bem. É incrível, né? Essa Não, tecnologia mundial é impressionante. Doutora Luiz Andrade, quer passar do 100? Olha, Eduardo, a perspectiva para nós, em termos de expectativa de vida, é muito grande com as células-tronco. As células-tronco, elas vão chegar num ponto que você vai poder reformar o seu fígado, reformar o seu pulmão, reformar todo o seu cérebro, né? Então, essa é a perspectiva da medicina. Tudo com chip, não? Não, aí o que acontece? Células... Evolução mesmo. Hoje, os pais conscientes, quando a criança nasce, já guardam, congelam o cordão umbilical. Porque as células-tronco, o ideal, que não vai ter rejeição, é de você mesmo, né? Dentro do osso, o osso é uma coisa que parece totalmente morta, lá dentro da medula óssea, que é onde são geradas as novas células sanguíneas. Então, as células-tronco é da gente mesmo, entendeu? Aí não tem a ver com o chip. Isso que você falou aí, na tradição indiana, eles entendem, Toninho, que estar em corpo físico, antes de ser um desafio, é uma oportunidade. Uma oportunidade para você evoluir espiritualmente e quando deixar o corpo físico, né, quando vier a morrer, você não precisar de voltar para a Terra, você ir para outros níveis de evolução, porque a Terra ainda é, infelizmente, um estágio atrasado espiritualmente. Tanto sofrimento, tanta maldade, tanta injustiça, tanta mentira, tanta dor, né? Então, realmente, essa ideia de viver 400 ou 500 anos, eu trago o que o Eduardo estava falando assim, a minha preocupação é você ter que 400 anos conviver com certo tipo de político que tomam o poder ou pelas armas ou pela demagogia, pela mentira. Então, eu acho que o sistema político, quando o Eduardo fala de 5 anos de mandato, porque o primeiro ano você administra com o orçamento que o outro fez. Então, então você vai ter 4 anos. Tem que consertar a casa, né? Você, para mim, não poderia ter reeleição para cargo do Executivo. Presidente, governador e prefeito, ele tem tanta força do poder, né, do dinheiro do Estado, né, que não é dele, mas ele usa, né? Então, para mim, é um mandato. Faz a quarentena de 5 anos, pode candidatar de novo. E quem é vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, um mandato de 5 anos com direito a uma única reeleição. Depois, de novo, a quarentena. Porque aí você faria um ciclo. Por exemplo, você tem pessoas que estão eleitas, né? Nós tivemos um exemplo de um deputado federal que ficou 28 anos deputado federal e não apresentou um projeto de lei. Né? A função dos deputados, no caso, né? Então, eu acho que viver muito, Eduardo, se for vivendo bem e fazendo bem ao próximo, feito o Toninho falou, né? Isso aí é
uma alegria, assim, é uma bênção, né? Uma bênção, né? De quando eu tento fazer contato com uma pessoa, eu tento ser ali cortês, educado, trazer alguma característica positiva. Não, isso aí a gente chama de virtuose. A virtuose, o que quer dizer? Você tem uma virtude, mas quando você tem uma atitude virtuosa, é que todo tempo você está buscando ajudar o próximo a ser mais feliz, ajudar a você mesmo ter um sentimento de que a vida vale a pena. E eu vejo o papel do rádio, Fernanda, como sendo assim um papel extremamente importante, principalmente num tema que eu acho que a gente precisa de conversar depois, que é a questão da insônia. Porque quando você não consegue dormir, a cabeça começa a ter uma série de pensamentos que não são pensamentos muito legais. Então, quando você ouve uma notícia, quando você ouve um comentário, quando você interage, né, de uma maneira que a gente chama virtual, né, através de uma forma que é distante por um lado, mas que é muito próxima por outro lado, né? Porque o rádio, ele entra na nossa casa, ele entra no nosso coração, ele entra na nossa mente, e quanto mais saudável é essa interação, menos a sensação de vazio se faz presente. Então, é um momento muito importante de a gente ver nisso, um acréscimo que a gente recebe e vou chamar aí de uma amizade, de uma fraternidade, né? De uma irmandade, né? Por isso que pessoas como Eduardo Costa, pessoas como vários, né? Convivi com o Arthur Almeida da Globo muitos anos, são pessoas que são consideradas amigas, sendo que a pessoa nunca te encontrou pessoalmente. Nunca nem viu, né? Então esse é um papel social importantíssimo, é um papel social insubstituível. Né, assim, a monogamia, de fato, não é um sistema interessante, é mais curiosidade, o mundo tá maluco, como é que é? Olha, a história dos haréns vem de longa data, né? Então, isso não é de hoje, não é novidade não, né? Quando esse homem, né? É mais raro em mulheres, mas a gente conhece casos de uma mulher que tem 2 companheiros. Um faz o papel mais mental, preenche mais filosoficamente, e o outro faz o papel mais carnal, mais material, né? Agora, de qualquer maneira, quando há harmonia, né? Meu avô lá de Ouro Preto, que não era médico, não era psicólogo, mas foi meu primeiro professor de psiquiatria, Eduardo, ele falava 2 máximas que ele falava assim, cada doido com a sua mania. E do outro, ele dizia, em cada cabeça uma sentença, né? Então, a gente não tem como explicar o que leva uma pessoa a precisar de conquistar tantas outras numa convivência de tamanha intimidade, né? Você tem inúmeros amigos, é uma coisa. Tem inúmeras amigas, é outra coisa. Agora, você tem inúmeros maridos ou inúmeras mulheres, né, esposas, né? Isso é uma coisa um pouco diferente, que aí a gente precisa de estudar, Fernanda, cada caso para falar assim, o que levou isso? Não tem uma resposta genérica, que fala assim, todo mundo que tem mais de uma mulher, porque é isso ou aquilo. Agora, Toninho Horta estava falando uma coisa que é importante a gente chamar a atenção para os ouvintes da Itatiaia, é que quando a gente sente falta, Eduardo, a gente valoriza a coisa. Mas se a falta, ela fica prolongada, ela vira o comum, aí você esquece da importância dessa pessoa. Então, como diziam os gregos há 2.500 anos atrás, a diferença entre veneno e remédio é a quantidade, é a dose. Então, uma certa distância é importante para você valorizar. Obrigada, doutora Aloísio. Fora isso. E aí se mata 270 pessoas, das quais algumas ainda não foram encontrados seus corpos. É um crime inaceitável. Na terminologia do kardecismo, fala-se em karma, que são as coisas inevitáveis. Agora, quando é evitável, quando poderia ter sido evitado, né? E a gente que acompanhou de perto, eu tive um terreno no Retiro do Chalé, que é pertinho do Córrego do Feijão, quando a gente vê o tanto de absurdos, né? O tanto de desleixo, o tanto de falta de respeito com a vida humana, né? Você fazer um refeitório, um lugar de administração abaixo do lugar que se rompesse e acabar tudo. Então, todos os estudos mostram, Eduardo, que as punições são tão mais eficazes quanto mais rápidas elas acontecem. Se eu pego sua caneta e você me dá um tapa de leve na mão, eu me toco na hora. Agora, se eu pego sua caneta e você daqui a 5 anos me coloca numa cadeia por causa dessa caneta que eu peguei, eu nem lembro que eu peguei essa caneta. Então, a velocidade, a rapidez das punições é que faz a coisa exemplar. Não é a intensidade, não é a quantidade de tempo que a pessoa vai ficar presa, mas sim a rapidez com que aquilo é inibido,
não é? E como a gente tem falado para os ouvintes da Itatiaia, a questão do controle social é fundamental, quer dizer, cada um de nós tem que ser estimulado a não fazer determinadas coisas, a não ter determinadas atitudes em função do que aquilo vai custar para mim. Agora, esse sentimento de impunidade, né? Coisas completamente garantidamente sabidas, porque assim, tem coisas que a gente não sabe, quem matou, quem roubou, mas quando você sabe, quando você tem a prova cabal daquele crime, daquela inadequação, daquela falta de seriedade por parte dos coordenadores, né, dos comandantes ali da empresa, isso é um absurdo que precisa ser combatido e parar de ter esse tanto de instância de recurso, porque tem uma palavra, não sei se os ouvintes da Itatiaia já ouviram, que chama jurisprudência. Jurisprudência quer dizer, já teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal numa questão muito parecida, né? Uma questão praticamente idêntica. Então não tem que voltar para o Supremo dar de novo a opinião dele, já foi dada. Então tem uma jurisprudência, quer dizer, teve uma situação anterior, muito parecida, que já tem uma decisão. Por que você vai deixar isso ficar se arrastando 20, 25, 30 anos, né? E quando chega o momento da decisão final, a decisão final não tem mais sentido, porque quem deveria ser punido já está ou no céu ou no inferno. No céu não vai estar, ou no purgatório ou no inferno. E claro, relatamos aqui, a gente também vivencia essa tragédia, mas a gente está longe. Mas para essas 270 famílias, grupos familiares que passam por essa situação diariamente, é muito diferente. A Defensoria Pública e o Ministério Público têm um papel fundamental nessa questão da identificação dos responsáveis, né? E na questão da justiça ser feita, né? E quando a gente fala em número de mortos, né, Fernanda, assim, uma única pessoa que morra do nosso relacionamento, seja um familiar, seja um amigo, isso é completamente devastador. Não precisava de ter tantas mortes, né? Que nem quando a gente vê no estudo que foi feito por uma instituição super confiável na Inglaterra, nessa área de pesquisa, de estatística, né? Eles afirmaram recentemente, garantidamente, Eduardo, que se as 14 maiores cidades do Brasil, 14 maiores concentrações populacionais tivessem adotado as medidas que o comitê de especialistas, né, do Starling, Carlos Starling, o Naí Tupinambás e o Estevão Urbano e o secretário municipal de saúde, Jackson Machado, se tivessem adotado essas 14 cidades, o Brasil teria perdido 320 mil pessoas a menos, a metade. A propósito, a Organização Mundial de Saúde está hoje chamando uma coletiva para anunciar uma nova cepa na África do Sul, ao temor de uma quarta onda na Europa. Que desassossego, esse medo faz mal para o coração da humanidade? Deus me livre, Eduardo, é claro que faz. E aí chamar de novo a atenção para todos os ouvintes da Itatiaia, que a vacinação é fundamental, porque a pessoa que se recusa a vacinar, ela vira um bunker, ela vira um tipo de um quartel para os vírus se reproduzirem e criarem novas cepas. A cepa quer dizer o quê? É uma variante do Covid mais forte, mais agressor, mais invasiva e mais mortal. Então, a vacina, gente, é fundamental. Não caiam nesse papo de que vacina faz mal, que vacina transmite HIV, que vacina você vai virar um escravo de alguma coisa. Não é, as vacinas são usadas há inúmeros anos e a gente sabe que a forma de você proteger o conjunto da população é através da vacinação. Uma pessoa que não se vacina, ela se torna um agente do mal, um agente da Covid. E aí, como diz o outro, toda a situação econômica que nós vivemos nos lockdown, nos fechamentos, pode voltar, gente. Vão valorizar, usem máscara, pelo amor de Deus, isso é fundamental. Uma máscara que não seja de pano furado, que não seja de filó, uma máscara de boa qualidade. Elas estão com os preços hoje bem possíveis, tá? Então, pelo amor de Deus, sem ajuntamento, sem falar em carnaval, fica assim, eu acho um absurdo, porque se nós estamos tendo que comemorar a vida, não precisa de carnaval, gente, comemore isso a cada minuto na sua vida. Doutor, muito obrigado pela agradável visita, agradável sempre, pela valiosa contribuição para os ouvintes compreenderem melhor a vida. Um abraço e até sexta que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. E deixar aqui um grande abraço, sabendo que a maioria dos ouvintes não está grávido, mas que tem um bom pré-natal. Que Falta bom! um mês redondinho.